Iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Não esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Entregadores de comida por aplicativos voltam a pressionar o Congresso Nacional para votar um projeto que garanta melhores condições de trabalho. Eles demandam remuneração mais justa e o fim do sistema que os força a ficar sem descanso, Júnior Moreira. Ostaque, bom dia mais uma vez para você, pro Sapori, para Rita, para Eduardo Costa, para os ouvintes do Conversa de Redação. É uma luta quase que perdida essa, né, Ostaque? Porque se a gente olhar para um passado não tão distante, ou seja, semana passada, a gente viu o iFood fazendo testes com drones lá em Campinas para entregar comida, né? Lógico que nesse primeiro momento eles fizeram um teste levando do restaurante até uma base para depois ser distribuído. Mas alguém duvida que o futuro dessas entregas, esse futuro não será sobre duas rodas? Esse futuro será pelo ar? A gente vai receber no prédio mesmo da nossa casa, na janela ou na varanda gourmet, enfim, esse tipo de entrega de forma muito mais rápida e muito mais barata também para as empresas. Então, ou seja, todo trabalhador tem direito de reivindicar, né? É um sistema que precariza realmente o trabalho, acho que eles têm toda a razão, escraviza de certa medida o entregador, porque tem que entregar não sei quantos para ganhar não sei o quê, vai criando uma espécie de gamificação pro entregador, que isso realmente complica a vida de qualquer trabalhador e, além de tudo, paga muito pouco. Então o trabalhador tem que trabalhar muito mais para conseguir uma remuneração adequada. Agora, eu não tenho dúvida que é uma luta perdida. Daqui a pouco iFood, sei lá qual outro, o próprio Uber, que já está testando carro sem motorista lá nos Estados Unidos, isso vai acontecer, né? Infelizmente, o que é precário hoje, amanhã não vai existir. Caí aqui, voltei. E para você, Eduardo Costa, bom dia. Bom dia. Eustáquio, é aquela história, amigo. Se você disser que o mundo tem que ser mais humano, que tem que ser mais justo, que tem que ter mais distribuição de renda, mais igualdade social, vamos dizer, lá vem o comunista, lá vem o mala. Eduardo, acorda, o mundo acabou. O mundo é do livre mercado, o mundo é do capitalismo. E nesse mundo que venceu, que derrubou o tal do muro de Berlim e que prevalece, essa é a realidade. O entregador de comida delivery, né? Ele entrega comida de R$200, R$300 e come uma marmitex frio, sentado no meio-fio. Não tem lugar de fazer xixi, não tem lugar de fazer cocô, não tem folga. Se arrebenta no trânsito com a sua moto, vai ficar pendurado no hospital público, naquelas condições que a gente conhece. Mas isso, perdoe-me Deus por dizê-lo, ainda é lucro diante do que vem por aí. Com base nas reflexões do Júnior Moreira, para enxugar a prosa, vamos lembrar o Yuval Harari, o israelense. Eu já falei isso aqui umas 5 vezes no Conversa de Redação. Muito em breve, os ricos, os poderosos, iFood, UFood e Northfood, não vão explorar mais os pobres, porque não vão precisar deles. Esse que é o futuro que vem por aí. E para você, Luiz Flávio Sapori, o que dizer desse momento em relação às reivindicações dos entregadores, sobre as novas tecnologias, sobre o futuro? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, Rita, ouvintes do Conversa. Eu entendo que, mesmo com as considerações feitas pelo Júnior e pelo Eduardo, né, mesmo com as perspectivas, né, desses avanços tecnológicos, as reivindicações são justas, acho que se justificam, sim, e vejo que o Brasil, o Congresso Nacional, tem uma oportunidade única, e mesmo em âmbito internacional, de regulamentar uma atividade, Eustáquio, que de alguma maneira é muito precarizado. O termo correto que já foi usado aqui, e corretamente, é trabalho precarizado.
Porque esses entregadores, e não é só entregador de comida, Júnior Moreira, nós estamos falando de prestadores de serviços diversos, né? Até o motorista do Uber ou desses aplicativos se enquadram em situações como essa. Eles trabalham por conta própria, a moto é deles, o carro é deles, eles definem, né, o tempo que vocês vão trabalhar mais, trabalhar menos, mas há algum grau de regulação por parte da empresa, né? Por parte do aplicativo. Elas também têm atribuições de poder sobre o trabalho deles. Então é uma relação nova, é diferente do que sempre aconteceu no capitalismo, em boa medida. Por isso que há uma expressão que tem sido muito usada, inclusive já mencionei ela aqui no Conversa. Trabalho uberizado, ou uberização do trabalho, Eustáquio. Que é assim que os estudiosos nacionais e internacionais têm qualificado esse segmento, né, do trabalhador, né, do capitalismo, a partir desses aplicativos. Me parece que eles merecem regulamentação do ponto de vista de garantias, talvez, de acidente de trabalho, afastamento por doenças. Eles estão muito desprotegidos nesses momentos, nessas situações. Eu acho que vale a pena o Congresso Nacional se debruçar sobre isso e pensar numa legislação específica para eles, a despeito do que está por vir, né? A despeito do que o Júnior disse e é fato, mas até lá, Júnior Moreira, vai levar um tempo ainda, né? Eu acho que justifica uma legislação protetiva para esses trabalhadores. E para você, Rita Mundinho, do ponto de vista econômico, é dar melhores condições para esses entregadores ou prepará-los para o futuro? Bom dia a todos. Bom dia mais uma vez. Eu acho o seguinte, eu vou usar aqui o que o Papa Francisco já disse, e eu espero que aconteça, que em paralelo ao Congresso, que essa categoria que surgiu, são vários trabalhadores que na verdade apareceram com o avanço da tecnologia, né? E a necessidade de ganharem alguma coisa por dia para levarem sustento para suas famílias. Mas nós estamos falando aí, principalmente quando o Sapori falou na uberização, nós estamos falando da logística, né? Quer dizer, é uma logística de entrega. E eu espero que em paralelo eles descubram também a organização deles através do cooperativismo. E aí eu volto no Papa Francisco, que o cooperativismo é a face humana do capitalismo. E eu acredito nisso, eu sou defensora do cooperativismo, porque o que as cooperativas fazem? As pessoas se organizam para produzir bens e serviços. E nós temos exemplos, em Minas Gerais é um celeiro, é um exemplo, é um parâmetro para o cooperativismo brasileiro, até para o cooperativismo mundial. Quando a gente fala do cooperativismo de crédito, do agronegócio, do cooperativismo da área de saúde, né? Nós temos aí a Unimed, nós temos o Cicobi muito bem organizado aqui, e grandes cooperativas do agronegócio, grandes centrais como a CEMIL, a CCPR. Então eu espero que em paralelo o cooperativismo seja essa saída para que esses trabalhadores se organizem, sejam treinados, sejam preparados para vivenciar e enfrentar esse mundo. Ô Rita Mundinho, o presidente Jair Bolsonaro desiste do Renda Brasil no lugar do Bolsa Família e ameaça com cartão vermelho integrantes da equipe econômica. Integrantes não, vou botar no singular, né? O Valderi, que foi o secretário especial e é o braço direito do Paulo Guedes. Ontem o próprio Paulo Guedes, numa live, logo depois que ele conversou com o presidente Jair Bolsonaro, diz: o cartão vermelho não era para mim. Mas o que eu vejo disso aí tudo? Eu acho que o mercado, a oposição, uma parte da mídia vê no Paulo Guedes a forma de atingir o governo Bolsonaro, porque ele é o posto Ipiranga e o Bolsonaro sempre disse isso. Então, se vão botar fogo no posto Ipiranga, vão botar fogo no governo Bolsonaro. A minha forma de enxergar é que a equipe econômica, ela tem que fazer conta. Você quer distribuir renda, mas você tem que distribuir renda desde que exista o recurso. Então, cada um está no seu papel. E essa solução que o Paulo Guedes e o próprio presidente vem batendo na tecla desde daquele episódio que começou em Ipatinga, né? Eu acho que, na verdade, quem viver verá. Nós teremos um novo imposto. Nós teremos um imposto que incidirá sobre as transações, porque é necessário que a renda seja distribuída, é necessário que haja o recurso. E eu não estou falando aí
de um aumento de carga tributária, mas de uma substituição, porque esse novo imposto, ele resolveria 2 problemas, que é a desoneração da folha e, ao mesmo tempo, ele repartiria para mais pessoas essa carga e proporcionaria, nesse momento de necessidade de recuperação econômica, recursos suficientes para atender os mais vulneráveis e a desoneração da folha necessária para a criação de novos e mais empregos. Então eu acho que está tendo esse embate aí, e isso sem falar do lado do viés político, porque a popularidade do presidente nunca foi tão alta por causa do auxílio emergencial, que foi criado pela necessidade da Covid-19. E aí a gente viu esse efeito do auxílio emergencial no próprio PIB e na intensidade da recuperação da economia. Então eu acho que existe, tanto da parte da equipe econômica, do presidente Bolsonaro e do momento histórico do país, a necessidade de arrumarem problemas. Um problema estrutural, que é o excesso de imposto em cima da folha de pagamentos. E, ao mesmo tempo, renda suficiente para dar um programa mais digno, com um valor maior e para atendendo um maior número de pessoas. E eu acho, quem viver verá. Eu acho que o imposto virá. Estão colocando o bode na sala, estão chamando ele de Paulo Guedes, mas ele não importa não. E eu acho que ele nunca esteve tão firme no cargo. Ô Eduardo, o presidente Bolsonaro também negou qualquer possibilidade, ideia de congelar benefícios previdenciários. Pois é, o Bolsonaro, quando ele falou no cartão, por isso que eu elogiei na edição de ontem à noite do Jornal da Itatiaia, ele fez muito bem de falar em cartão vermelho. E eu já quero avisar o Valderi, que é o homem que veio com essa conversa de congelar reajuste de aposentados para ter dinheiro para pagar o Renda Brasil. Senhor Valderi, vai taxar iate de rico, jet ski de rico, vai buscar no sistema financeiro que está cobrando. Eu recebi uma oferta do meu banco ontem de imposto consignado para aposentar, dá 1,83 ao mês, quando a taxa Selic é de 2% ao ano. Então, seu Valderi, vai tirar dos altos salários do serviço público, dos privilégios do serviço público, diminuir a despesa de cortes como a do Supremo Tribunal Federal, ideias mais criativas que vêm tirar do lombo de quem ganha R$1.300 por mês. Por isso, gostei quando o presidente falou cartão vermelho para ele e para quem vier com essa conversa fiada. Agora, outra coisa que na minha opinião, está sendo mal compreendido, o presidente falou que não quer saber de Renda Brasil. Por quê? Porque ele vai ficar de Bolsa Família. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Trump, ninguém no mundo, Eustáquio, vai ficar sem dar dinheiro por nós pobres no futuro próximo. Porque hoje e no futuro próximo e para sempre, porque acabamos de dizer, gente, a uberização, né? O que nome que tem, o trabalho está diminuindo com a tecnologia. Então, se você tem que alimentar os pobres. Agora, na minha cabeça, ele não falou que não vai dar auxílio para os pobres. Ele não quer que encha o saco mudando plano. No governo Henrique era Bolsa Educação. Aí veio outro, Bolsa Família. Agora vai trocar para Renda Brasil. Não, tem que ser mesmo a Bolsa Família, continuar com o nome, agora tem que dar o dinheiro. Mas cumpre a Paulo Guedes e companhia serem mais criativos e taxar e tirar de alguém que tem o que dar. Não venha aumentar imposto da classe média porque ela não aguenta. E aí, Júnior Moreira, o presidente Bolsonaro acertou nas suas declarações de ontem para hoje sobre a desistência do Renda Brasil, negando possibilidade de congelamento de benefícios? Olha, Eustáquio, a possibilidade de congelamento de aposentadoria, para mim, o presidente Bolsonaro foi perfeito. Não dá que em última análise não é congelar, né? É cortar salário. Porque quando você congela, o salário aumenta e o outro não aumenta, você acaba cortando na aposentadoria, né? De pessoas que ganham menos para dar para pessoas que não têm nada. Então, e a pessoa ainda perde para inflação, né? Não aumenta o salário, vem a inflação no ano seguinte, corrói o salário. Exatamente. Então, o presidente Bolsonaro foi perfeito. Agora, a confusão toda está nos bastidores, né? Dessa questão da entrevista dada pelo Valderi. É lógico que ele vai ser o bode expiatório da história, ele não deve durar no cargo, está insustentável a continuação dele no cargo, mas poxa, será que o Valderi foi para o G1 dar uma entrevista sem que o Paulo Guedes soubesse? Me pareceu muito mais um balão de ensaio, vá lá,
fala que a gente está pensando nisso para ver como é que isso vai ser recebido. Isso aconteceu outras vezes. É só lembrar do Marco Sintra, que rodou e rodou feio, né? Quando falou lá desse imposto, que é Imposto sobre Transações Eletrônicas, que é a nova CPMF, né? Muita gente gosta que não fala, mas é a nova CPMF. Ele rodou por causa disso, né? Porque foi lá jogar um balão de ensaio para ver como é que ia dar. Agora o Valderi também, e vai acabar voltando lá na história do Marco Sintra. A Rita disse muito bem, né? Não tem outra saída para conseguir dinheiro, para viabilizar esse projeto de renda mínima que o presidente pediu lá atrás, porque foi ideia do presidente, não foi ideia nem do Paulo Guedes, nem ideia do Valderi, foi ideia do presidente lá atrás, Renda Brasil, aquela história toda. Agora, as possibilidades que o Ministério da Economia entrega para o presidente, ele não quer, ele vai queimando as possibilidades. Qual que é que vai sobrar? Se não for uma reforma administrativa bem feita para sobrar dinheiro no caixa, ou para pelo menos não gastar tanto dinheiro como se gasta, vai ter que ser um novo imposto. Eu duvido que essa história de Renda Brasil terminou no governo. O presidente vai precisar fazer alguma espécie de renda mínima, como o próprio Eduardo disse, até porque as pessoas vão passar fome. Quando esse auxílio emergencial acabar, a demanda por emprego vai crescer, o emprego não vai existir, e a gente vê muita gente desempregada. Então algum tipo de renda vai ter que ser entregue. Talvez o Bolsa Família um pouco mais turbinado, não sei. Agora o grande problema, o cerne da questão é de onde tirar esse dinheiro, né? E aí a equipe econômica precisa olhar, como o Eduardo disse, mais para cima e menos para baixo. Quando você vai falar assim, de onde a gente vai tirar o dinheiro? Sempre olhando ali para a classe média baixa. E a gente tem que começar a olhar um pouquinho para a parte de cima também, para os grandes empresários, para os donos de banco, não sei, talvez para o mercado financeiro, para ver se tira daí alguma coisa para entregar para essas pessoas que não tem nada. A classe média não aguenta pagar a conta mais. Ô Sapori, esse problema todo é político, social ou econômico? Tudo isso misturado junto e combinado. Mas eu concordo com as análises feitas aqui, Eustáquio. O presidente reagiu corretamente, porque a proposta do secretário da Fazenda, né, do dito cujo, era indecente, né? Era indecorosa, para dizer o mínimo. Mas espero que o presidente repense a decisão de acabar com a ideia do Renda Brasil, porque seria um ganho para o governo dele, principalmente para a sociedade brasileira. O país vai precisar, sim, de um programa social para substituir o auxílio emergencial. O Eduardo Costa chamou atenção para isso e está corretíssimo. Se há um legado positivo dessa pandemia, Eustáquio, é a consciência dos governos e da sociedade de maneira geral, nos capitalistas, de que é preciso apoiar as populações mais empobrecidas. É preciso distribuir renda, é preciso dar renda diretamente às pessoas. O capitalismo, para sobreviver, precisa disso em alguma medida, principalmente após uma crise como essa que nós estamos vivenciando. Então eu espero que isso seja repensado. Os números da pobreza e da miséria no Brasil são bastante elevados, né? Vamos lembrar, é importante os ouvintes da Itatiaia ter clareza do que nós estamos falando. 1/3 da população brasileira é pobre e miserável. Nós estamos falando de quase 70 milhões de brasileiros que ganham menos de R$400 ou R$440 de renda per capita familiar. Então é preciso um programa nesse sentido. E Júnior Moreira, eu concordo contigo. Eu acho que é possível pensar uma taxação para as grandes fortunas, para quem tem mais dinheiro, para quem tem riqueza acumulada, como existe em outros países, inclusive países capitalistas. Taxar grandes fortunas, Eduardo Costa, né? Acho que vai concordar comigo, não é proposta comunista, longe disso. É uma proposta de diminuir as desigualdades sociais. Quem tem mais pode ceder mais, pode pagar um pouco mais de imposto. Algo que não acontece hoje no Brasil, né? Concretamente, quem paga mais impostos como pessoa física nesse país é a classe média, né? Então, Júnior Moreira, eu acho que tem jeito. Concordo contigo. Então, espero que a ideia do Renda Brasil não morra, que isso volte, e o Congresso Nacional vai ter talvez a oportunidade única, ímpar, de a partir dessa omissão do governo federal, de apresentar e aprovar uma proposta audaciosa de renda mínima para a sociedade brasileira. Ô Eduardo Costa, Minas Gerais, Pantanal e Amazônia em chamas. Todo ano é a mesma coisa. A gente compreende as razões da natureza, tempo seco, umidade relativa do ar baixa, mas dói demais saber que muitos desses incêndios são criminosos e cortam o coração. A onça sem perna, a cobra morta, a orquídea desaparecendo das nossas serras, a fauna e a flora sofrem demais. Isso é de uma tristeza,
E são daquelas coisas que eu vou morrer sem entender. Como que com tanta riqueza que a gente tem, caso de Minas Gerais, essas mineradoras, por exemplo, pedir para cada mineradora, eu teria feito isso 30 anos atrás, cada mineradora cuidar de botar os chamados sprinters no parque natural mais próximo, em ponto estratégico, sabe? Para quando vier o incêndio, você ligar ali uma torneirinha e jogar água e acabar com o incêndio. Tentaram fazer isso aqui no Parque das Mangabeiras, primeira chuva, primeiro fogo que veio, descobri que estava tudo destruído pela ação humana. O que eu posso dizer é que arde a fauna, arde a flora e esfria o coração da gente, viu? Ô, Júnior, tem algum culpado nessa história toda de queimadas? Todo ano é a mesma coisa. Parece que no Pantanal esse ano a situação tá mais grave. Né? É impressionante ver o Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do mundo, pegar fogo do jeito que tá pegando, né? É uma série de fatores, né, que leva à situação que levou. Mas eu preciso chamar a atenção: os cortes que foram feitos no combate aos incêndios aqui no Brasil, né? Como o meio ambiente tem sido tratado nos últimos tempos, principalmente na pessoa do ministro Ricardo Salles, né? Para dar um exemplo, quando aconteceu a chuva que aconteceu em Belo Horizonte no início do ano, o que aconteceu? O secretário nacional de Defesa Civil veio para cá. Quando aconteceu o que aconteceu em Brumadinho, Romeu Zema logo foi para lá. Na minha opinião, o Ricardo Salles já deveria estar lá, montado no equipamento, coordenando tudo, mostrando para o mundo que ele está preocupado com aquela situação. E agora a gente vê então eu estou dizendo de omissão mesmo do ministro Ricardo Salles. Acho que ele fica muito na briga ideológica e esquece um pouco o que é o trabalho dele. A gente está vendo agora o agronegócio se unindo às ONGs lá na Amazônia, ou seja, para mostrar para o mundo, olha aqui, o agronegócio é impressionante como é que o agronegócio é forte, inteligente, sabe o que o mundo está pedindo, né? Que é essa economia mais sustentável. Já se uniu com as ONGs para mostrar para o mundo, olha, o nosso se o governo federal, se o Ricardo Salles não faz nada para mostrar que a gente trabalha junto com o meio ambiente aqui, nós vamos fazer. E me pareceu uma medida extraordinária essa do agronegócio brasileiro se unindo às ONGs para mostrar que está tentando cuidar e que vai tentar cuidar e que vai ajudar a cuidar e ao mesmo tempo entregar bons produtos e alimentar o mundo por meio do agronegócio. Acho que o caminho é esse. Ricardo Salles não é o único culpado, mas ele está devendo. Rapidamente aqui, Rita Mundim, Sapori, é omissão, é ação humana que provoca esses incêndios? Onde é que está o problema, Rita? Eu acho que a gente tem que fazer mais prevenção, mas falta dinheiro para isso, mas em paralelo educação, né? As brigadas, criar mecanismos locais, não no caso da Amazônia, né? E exigir, no caso de Minas Gerais, uma participação mais efetiva, uma contrapartida das mineradoras, mas uma contrapartida efetiva. E para você, Sapori? Minas Gerais e Pantanal é o problema do clima. A Amazônia é um problema de omissão, de incapacidade do ministro Ricardo Salles. 9 horas em ponto em Belo Horizonte.